Fala galera, Robson Lima aqui com Mansa Vlog. E hoje nós vamos falar de Pierre Bourdieu e seus conceitos de hábitos e campo. Hoje nós vamos falar mais do hábitos e na próxima aula vamos falar do campo, porque esses dois conceitos na realidade eles são um par, entendeu? Você não pode realmente entender um sem entender o outro. Então hoje, para dividir, ficar bonitinho para vocês, vamos falar do hábitos. Próximo a gente fala do campo. Vamos lá? Bourdieu foi um sociólogo francês. Ele nasceu em 1930 numa família camponesa do interior da França. Em 54 ele se junta ao exército, se gradua em filosofia, depois se gradua em filosofia e vai prestar o serviço militar obrigatório na Argélia. Em 58, lá na Argélia, ele assume uma cadeira de professor assistente numa faculdade de letras de lá, de Angers. Em 60, ele vai se tornar um assistente de um outro sociólogo que talvez esse você já conheça mais, que é o Raymond Aron. Ele tem aquele livro sobre os clássicos que quase todo curso de sociologia recomenda. Ele depois, o Pierre Bourdieu, vai se integrar ao Centro de Sociologia Europeia. Ele vai virar o secretário-geral disso em 62. Durante o período de 1960 a 1980, Pierre Bourdieu produziu muitas obras a nível mundial são extremamente influentes para a sociologia. Existem vários conceitos-chave que permeiam essas obras e hoje nós vamos falar do hábitos, que é um dos grandes conceitos de Bourdieu e na realidade o grande conceito que você provavelmente, se você tem alguma já vivência em sociologia, deve ter ouvido falar. Para estudantes de ciências sociais, pode parecer que Marx, Durkheim, Weber, esses caras estão totalmente opostos. Não é totalmente oposto, mas também não é totalmente a favor. Como em toda ciência, tem coisas que você concorda e coisas que você discorda. O hábitos é uma resposta do Pierre Bourdieu a essa ideia meio maniqueísta, meio errada mesmo, que existe uma completa oposição entre o indivíduo e a sociedade. Especialmente quando você vai olhar para Durkheim, você pode ter a impressão de que o indivíduo, você, eu, estamos aqui e a sociedade está lá fora. Como não é bem isso. Obviamente a sociedade ela é exterior a nós, existem instituições sociais, afinal de contas, existe o Estado, existe igreja, existe polícia, existe exército, etc. Mas você não pode negar que a sua forma de se comportar e agir também obedece padrões sociais. Ela não é totalmente gerada da tua própria consciência, a ilha, ninguém me afeta. O hábitos ele serve para fazer essa ponte entre o individual e o coletivo. Para Pierre Bourdieu, existem três formas de se entender o mundo. A forma fenomenológica, a forma objetivista e a forma praxeológica. Uma de cada vez. A forma fenomenológica de compreender o mundo quer dizer o seguinte: você entende os fenômenos, daí o fenomenológico, os fenômenos do mundo como eles são. O que te importa é a tua experiência de mundo. Por que que os alunos estão com notas baixas nas suas provas? Porque eles são bando de vagabundo, eles não estudam, porque falta disciplina, porque falta isso e aquilo. Não há uma consciência de causa e efeito geral, global. O que importa para a pessoa que está vivendo nessa maneira fenomenológica de conhecer o seu mundo, importa o fenômeno imediato, o que está aqui do lado dela, o que ela consegue ver e acabou. A segunda forma de compreender o mundo é a forma objetivista de compreender o mundo. Pierre Bourdieu vai dizer que é a forma que você já começa a compreender as relações de causa e efeito, as relações socioeconômicas entre os fenômenos. O que era simplesmente um fenômeno qualquer, uma rua que está esburacada, uma vala que sempre entope quando chove, você já começa a entender certas coisas do tipo: peraí, esta vala está assim há muito tempo, há muito mais de 4 anos. Então talvez não seja culpa deste político em particular que está no poder. Quem sabe seja alguma coisa que antecede este político. Você já começa a pensar que certas coisas talvez não sejam tão naturais assim. Você está entendendo? A terceira forma de se compreender o mundo é a forma praxeológica, que vem de praxis, prática. A forma praxeológica de se entender o mundo é a forma que faz a ligação entre as estruturas de pensamento da segunda forma, a forma objetivista, ou seja, você já começa a entender certas conexões entre o socioeconômico e a tua vida em particular, por que que a inflação alta do dólar afeta o preço do pão que tu come.
Você tá entendendo? Você já começa a entender uma certa relação aí. Ninguém está dizendo que você virou um economista, mas você já entende que tem uma relação entre o preço do pão e o alto do dólar. Beleza, você sente isso não só como um fenômeno imediato, mas você foi procurar saber por que isso acontece. Você está entendendo? Ou alguém veio e explicou para você, e você viu que aquela explicação realmente era correta quando você foi lá dar uma pesquisadinha e viu que era isso mesmo. Esta forma praxeológica que é o pulo do gato. Isso é o que o Bourdieu vai chamar de enxergar a mudança, é a interiorização dessa estrutura social que é externa a você. Ou seja, nesse sentido ele está sendo. O Durkheim não estava errado quando ele dizia que a sociedade antecede o indivíduo. Mas o Marx e o Weber também estavam certos ao dizerem que a minha prática de mundo ela vai moldar essa sociedade. Tanto pela ideia da ação social, quanto pela ideia da praxis, quanto pela ideia... Você está entendendo? Então as coisas todas começam a se juntar. Durkheim, Marx e Weber começam a dialogar mais. Então, como essas três formas de se conhecer o mundo, a forma fenomenológica, a forma objetivista e a forma praxeológica, como essas três formas se ligam ao hábitos, Robson? A definição clássica de hábitos diz que ele é um sistema de disposições socialmente construídas que, enquanto estruturas estruturantes, constituem o princípio gerador e unificador do conjunto das práticas e ideologias características de um grupo de agentes. O hábitos ele é um sistema de disposições socialmente construídas. Isso quer dizer o quê? Que o hábitos ele não é o que você pensa sobre a sociedade somente que te cerca. Ele não é o que você, consciência individual, eu, Robson, você aí do outro lado, pensa simplesmente. Não. A forma como você age na sociedade, fora da sua casa, dentro da sua casa, com outras pessoas, seja sua família, seja seus amigos, seja seu chefe, seja seu namorado ou namorada, seja o estranho na rua, essas formas de agir, elas são socialmente constituídas. Você tem a escolha de fazer X ou Y ou Z, mas a sociedade que te dá esse X, Y ou Z, ou melhor dizendo, as condições para que X, Y e Z ocorram. Segunda parte do conceito. O hábitos deve ser pensado como sistema das disposições constituídas que, enquanto estruturas estruturantes... Estruturas estruturantes quer dizer o quê? São as estruturas sociais, o que te cerca, o Estado, a polícia, a igreja, as ideologias das pessoas, o que você normalmente entende por sociedade, ok? Só que essas estruturas do lado de fora também são estruturantes aqui dentro. Então não é só uma questão de eu estou sendo oprimido pelos aparelhos ideológicos do Estado, socorro. Também. Mas, para Bourdieu, essas estruturas do lado de fora também estruturam você. E você também estrutura essa estrutura em você. Você está entendendo? É a dialética. A sociedade que está fora de você, ela entra em você. Mas esse entrar, introjetar o social, a estrutura estruturante, ela é estruturante. Ela também entra aqui, ó. Então, quando você começa a pegar as ideias, as ideologias que circulam pela sociedade, de tantas matrizes que forem, entendeu? E você começa a repensar isso e absorver isso do seu jeito, você está estruturando a estrutura. Esses sistemas, essas disposições constituídas que são estruturas estruturantes, essas estruturas, esses hábitos, eles constituem o princípio gerador e unificador do conjunto de práticas e ideologias características de um determinado grupo de agentes. Ou seja, todo o campo, que é esse conjunto de práticas, ideologias, características de um grupo de agentes, esse campo tem um hábitos, ele é informado por um certo hábitos. Existem certas coisas que são esperadas de você, existem certas estruturas que são além de você, que é esperado que você as siga. Porém, você as seguirá ou não do seu jeito. É o estruturante, a estrutura. Mas nem sempre o hábitos e o campo social que ele pertence vão andar junto. Você está entendendo? Muito pelo contrário. Às vezes eles vão se opor fortemente. Interessante como o hábitos ele é uma teoria que ela vai englobar isso, essa dicotomia
entre mas eu não sou assim, meu pai pensa dessa forma, mas eu não, meu amigo que estudou comigo a minha vida toda, tem o mesmo nível social que eu, ele acha que o Bolsonaro é a maravilha do Brasil. Eu não acho, e nós vivemos a mesma vida. E aí, Robson? Pois é, o hábitos ele é a subjetividade, eu, Robson, você aí, socializada. Ele é a tua forma de entender a sociedade. O que o Bourdieu vai sempre insistir é que esta tua forma de entender a sociedade não é simplesmente da tua cabeça. Ela é também informada pela sociedade que te cerca. Você entende o mundo ao seu redor, o mundo social em particular, e aqui vai entrar todas as tuas representações de do que são coisas boas, coisas ruins, do que é coisa de negro, do que é coisa de branco, do que é racismo, do que é homofobia, do que é o vencer na vida, do que é uma profissão de futuro, do que é uma profissão que não dá futuro. Todas as tuas ideias sobre o mundo social. Todas elas. Isso também vai entrar política, isso também entra economia, isso entra tudo. A tua forma de se compreender o mundo, a estrutura que te cerca é estruturando você aqui dentro. E ela se torna uma coisa estruturada. Mas os campos eles mudam ao redor do tempo. Revisando, existem 3 formas de se compreender o mundo. A forma fenomenológica, que é a forma que entende o fenômeno como ele está, para mim, sem criticar, sem pensar muito sobre o assunto. A forma objetivista, que já entende um pouco, já vê que existe uma certa relação de causa e efeito ali, existe algo acontecendo para além da minha visão imediata, mas eu não sei muito bem o que é. E a forma praxeológica de se entender o mundo social, que é justamente quando você entende que as explicações que você criou na forma objetivista, elas também se relacionam entre si e entre você. Você coloca a dialética, você coloca o movimento social dentro da equação de se entender a sociedade. O hábitos, portanto, ele é o sistema de disposições internas, socialmente informadas, entendeu? Que uma pessoa dentro de um campo social específico tem, e a partir deste sistema de disposições ela age na sociedade de forma favorável ou desfavorável aos objetivos, manifestos ou não, de um campo social. Gente, obrigado por essa aula, talvez um pouquinho mais curta que normal, porém não fiquem ligados para a parte 2, onde eu vou falar do conceito de campo, e aí as coisas vão ficar mais ligando aí umas nas outras, bacana. Obrigado, gente, por tudo, de dar o joinha no vídeo, de dar uma compartilhada. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreva, você me dá uma ajuda maravilhosa ao me dar esse joinha, apertar esse botãozinho vermelho de agora se tornar um amiguinho meu, e espalhar para seus vizinhos, papagaios, gatos, cachorros, inimigos, invejosos, pessoas que te amam, sobre a sociologia e sobre o canal Sociovlog. Muito obrigado, gente. Robson Lima. Até a próxima.